Muito boa noite, estamos aqui no 8º dia do novenário, hoje entrevistando o participante Adson, ele que é professor de teologia aqui da igreja e estará dando uma contribuição aqui conosco através de suas palavras. Boa noite, Adson. Boa noite, Marcos. Boa noite. Eu queria saber de você quais são as origens da verdadeira escravidão do homem, o que se entende com isso. Olha só, Marcos, se a gente pensar na origem de escravidão, a gente teria que voltar para um contexto histórico, geográfico. Se a gente pensar, hoje tem uma discussão muito grande que dizem que somos descendentes de escravos, mas eu prefiro pensar e afirmar como historiador de que eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de reis e príncipes africanos escravizados. Mas se a gente olha dentro de uma dimensão da cristandade, a origem da escravidão está no próprio homem, a partir do pecado de Adão e Eva, quando quis se afastar da presença de Deus. Não Deus se afastar do homem. Então, a partir do momento em que eu faço a livre escolha de andar fora da graça, eu origino na minha vida um distanciamento de Deus, que é a origem da escravidão, porque eu vivo preso a mim mesmo, à concupiscência da carne, à vanglória, à soberba e a tantas outras coisas que acabam me escravizando. A verdadeira origem da escravidão, dentro de uma concepção cristã, está no próprio homem em não querer reconhecer a Cristo como um verdadeiro libertador. Assim como ele mesmo diz no Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é o próprio Cristo. Não querer aderi-lo ou conhecê-lo é você dar origem à sua autoescravidão. Adson, me diga uma coisa, é possível a gente saber de alguma forma se estamos sendo escravizados? Como ter essa percepção na sociedade? Olha, eu acho que melhor, eu acredito e afirmo que a gente pode saber que estamos sendo escravizados a partir do meu cotidiano, do meu dia a dia, a minha conduta, o meu estilo de vida, da forma que eu procedo. Será que no meu dia a dia as minhas atitudes me revelam uma liberdade? Será que nos meus afazeres cotidianos eu tenho a felicidade e a satisfação em realizá-los? Porque quando não há felicidade, que é o princípio do Evangelho, que é o próprio amor de Cristo, isso já me dá um norte a perceber de que eu estou me escravizando. Porque não há uma falha em Deus, não há um erro em Deus, não há escravidão em Deus. Deus é liberdade. Né? Castro Alves já dizia: liberdade antes que tarde, esse que almejo e esse que desejo. Em Cristo não é um almejo, simplesmente. Em Cristo é uma realização, é um acontecimento. E a partir do momento que algo que eu faço me incomoda, é porque eu estou vivendo de alguma forma numa escravidão. É algo forçado, não há uma plenitude no realizar, no fazer, no acontecer. Adson, a gente sabe que o tema da igreja, da campanha da fraternidade, é bastante isso que a gente está comentando aqui. Qual o posicionamento da igreja referente ao tema? Olha, o posicionamento da igreja primordial é fazer com que os cristãos percebam quantas atrocidades estão acontecendo com diversos irmãos. A campanha da fraternidade, que traz como tema a liberdade, a partir da Epístola de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, quando nos diz que é para a liberdade que Cristo nos libertou, a gente percebe muito claro que em muitos momentos da nossa vida estamos sendo escravizados. Há instantes atrás eu fazia uma reflexão na celebração, mostrando alguns momentos em que eu pude perceber experiências muito particulares de pessoas que se escravizam ou que são escravizadas. Quantas pessoas hoje estão sendo escravizadas ou por meio de sequestros relâmpagos, por meio simplesmente de retirada absurda de órgãos, ou aqueles que muitas vezes acabam vendendo seus próprios órgãos para poder sobreviver, comprar alguma coisa, sanar uma necessidade. Mas a gente não pode esquecer também que diante do mundo em que vivemos, de tantas catástrofes geográficas, históricas e todas mais, existem muitas quadrilhas de meliantes que estão se instalando nessas localidades para poder roubar os filhos de Deus, para poder roubar as pessoas, principalmente crianças, para serem vendidas. E, além de tudo, a prostituição infantil, o objeto sexual, o mercado sexual que tem crescido e tudo mais. Então a igreja ela tem feito um trabalho não tão somente de conscientização, como muitos missionários estão indo. Um exemplo foi o próprio Rio de Janeiro, quando nós tivemos no interior do Rio aquela catástrofe geográfica, deslizamento de terra, várias famílias
ficaram soterradas e muitas crianças, muitos inocentes ficaram à mercê dessas quadrilhas. Então a igreja como um todo, sendo ela local, Rio de Janeiro, Bahia, Brasil, mundo, enviou missionários para poder cuidar dessas crianças, para que não ficassem à mercê dessas quadrilhas. Que é muito comum hoje, e principalmente quanto a mulheres, pessoas se deixando levar, ou até mesmo por familiares ou por estranhos, até mesmo por uma condição social melhor, pelo engano de uma condição de vida melhor, pela ideia de ter uma possibilidade de crescimento, quando na verdade não é nada disso. Então a igreja tem lutado para combater essa ideia de tráfico de pessoas nas diversas possibilidades, advertindo aos leigos, aos membros desse corpo de Cristo, a tomar consciência e abrir os olhos, no ver, no julgar, no agir, a perceber aonde está acontecendo e denunciar quando preciso, assim como o batizado, enviar missionários para cuidar destes, advertir. A gente tem muitos outros grupos também instituídos em pastorais, como a Pastoral da Escuta, que já não é realidade em algumas dioceses, onde trabalham com especialistas, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, para atender pessoas como essas que foram violentadas, que foram extraviadas, que foram escravizadas. Então, não é simplesmente uma ação de fazer compreender, levar o povo a entender a realidade, mas é também uma ação humanitária de resguardar a vida e também de auxiliar aqueles que passaram por esse processo. Mas é uma questão que precisa partir de mim, cidadão, independente de cristão, independente de religião ou não. É a vida humana que está em perigo, é a vida humana que está em jogo, é a vida humana que perdeu o valor de certa forma, e a gente precisa acordar para isso. Porque enquanto a sociedade soteropolitana, a sociedade baiana do mundo não acordar para essa realidade, muitas das nossas crianças terão a sua infância roubada e com certeza a sua juventude, a sua maturidade vai ser literalmente deturpada, extinguida da face da terra. Porque uma criança que sofre um abuso sexual decorrente de um extravio, decorrente de uma escravidão sexual, ela dificilmente vai conseguir se relacionar mais tarde com o sexo oposto ou até mesmo com o próprio sexo. E a gente sabe disso porque são questões patológicas. Então a igreja tem buscado, unido a diversas associações e instituições, auxiliar esse povo. Porque esse povo também é povo de Deus e a missão da igreja é cuidar do rebanho como pastor. Alisson, obrigado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Estamos aqui mais uma vez, finalizando esta entrevista. Acompanhe mais uma vez as demais entrevistas e fique conosco. Nós, juntamente com vocês, estaremos sempre conectados a Cristo. Boa noite e fiquem com Deus.